Maravilha, tudo ótimo. Melhor a gente ver aí agora. Já estava aqui Bacana. falando sozinho, já estava preocupado aqui. Você já sabe tudo de tecnologia, né, Lucas? Nada, de forma alguma. Eu sou um simples aprendiz. Vou saber mais agora contigo. Vamos lá, vamos começar. Obrigado pela oportunidade de conversar sobre o assunto, sobre o tema. O Caio também daqui a pouquinho, né? Também vai falar sobre essa questão da construção industrializada. A gente está evoluindo bastante aí no processo como um todo. A gente está muito feliz assim, com o momento agora. Enfim, acho que nesse novo momento agora da tecnologia, no uso da tecnologia mesmo para a evolução, né, do setor da indústria imobiliária, né? Maravilha. Eu estava fazendo uma pequena introdução aqui, enquanto estava esperando você chegar, fazendo um pequeno comparativo, que para mim é óbvio, para mim é básico, eu acho que é perceptível para todos, a diferença de performance entre a construção civil e o mercado imobiliário do Brasil com outros países do mundo. Perfeito. Né? Quando eu digo performance, eu digo velocidade, eu digo custos. A construção industrializada, a Tec Verde, qual é o papel dela nesse tema, Edivaldo? Como ela pode contribuir para resolver esses gargalos? Bacana, Lucas. Na verdade, a gente vem passando por nos últimos anos, a gente teve dois momentos bem críticos assim, dentro da indústria da construção como um todo, né? No primeiro momento, a gente teve aquele boom, né, lá em 2009, 2010, da indústria imobiliária, do mercado imobiliário, e praticamente todo aquele nível a gente acabava, o consumidor final, o cliente final, acabava assimilando toda essa perda de produtividade, toda essa dificuldade que nós tínhamos com relação até a qualificação, a parte de materiais, né, a velocidade de obra, tudo isso acabava sendo absorvido pelo cliente final, né, toda essa improdutividade, né, e aí pouco se investia em tecnologia, industrialização, em processos, né, nós evoluímos muito pouco com relação a isso. E depois tivemos a crise, né, 2014, 2014, 2015, que aí as empresas realmente tiveram mais dificuldade de investir em termos da industrialização, da tecnologia como um todo. Então foram dois momentos muito críticos. E isso, nos últimos anos, acabou levando o nosso setor para um nível de produtividade um dos mais baixos do mundo, né? Então, hoje, você percebe, assim, mesmo com as pequenas evoluções de processo que você tem em canteiro, o nosso setor continua ainda muito improdutivo, né, com uma série de dificuldades, assim, comparado a outras indústrias. E a Tec Verde, justamente, ela consegue contribuir, obviamente, num ciclo de produção mais rápido, num nível de qualidade, em termos de qualidade mesmo construtiva, você acaba controlando esse processo num ambiente off-site, então você diminui muito esse trabalho artesanal, esse trabalho dos riscos que são, obviamente, de um processo, às vezes, não detalhado, não padronizado. Em paralelo também a questão da sustentabilidade, obviamente que nós otimizamos muito o nosso projeto, conseguimos reaproveitar materiais, né, otimizar, né, os projetos e aproveitar melhor os materiais, otimizando gerando menos desperdício. No nosso caso, nós trabalhamos com construção a seco, né, com wood frame alemão, então tem um impacto muito menor com relação a outras tecnologias construtivas, né, outros sistemas construtivos, né. Então tem uma série de fatores que a gente consegue também entrar no modelo de negócio do incorporador. Aí que nós temos evoluído bastante nos últimos anos, Lucas, porque a gente entra no risco da operação junto com o construtor, com o incorporador. Então, quando ele busca o recurso, por exemplo, para fazer o empreendimento, nós entramos junto com ele, né? Então, no desenvolvimento do projeto, né, nos estudos, nas reduções de custos, né, no trabalho junto com o incorporador enfim, nessa série de desafios que a gente tem no segmento, né? Fazer mais, fazer melhor e cada vez também com um custo mais competitivo, né? E isso tem se tornado cada vez mais difícil, né, para o segmento, né? Custos de materiais evoluindo, custos de mão de obra cada vez mais representativos, e a gente só vê alternativa mesmo com industrialização, com um processo realmente bem organizado, mais na mão, digamos assim, dos players assim, do mercado, né? De fornecedores, com matérias-primas cada vez melhores e com custos mais competitivos. A gente tem a norma de desempenho também em paralelo, né, Lucas, aí que vem cobrando uma qualidade muito superior por parte do mercado, então, com relação a vários atributos de estanqueidade, isolamento térmico, isolamento acústico, né, e cada vez, assim, realmente os clientes exigindo mais, né, exigindo mais qualidade, lá na ponta mesmo, o cliente final exigindo mais qualidade, e o desafio nosso de conseguir ter custos cada vez mais
mais interessantes, mais competitivos para poder, enfim, atender o mercado, né? Acho que a gente tem esse foco, né, de buscar utilizar a tecnologia, a industrialização como uma ferramenta importante, né, de desenvolvimento do nosso setor. A demanda que existe por unidades habitacionais hoje é muito grande, né? E com esse processo todo de pandemia ainda está só aumentando, na verdade, essa demanda. Então, nós queremos dar nossa contribuição, né, enquanto tecnologia, enquanto indústria, dar essa contribuição para o mercado, né? E para isso a gente tem buscado vários parceiros, né, plugado assim com várias soluções, buscando grandes incorporadores para que a gente possa contribuir bastante nesse sentido, né? Maravilha. Me fala um pouquinho sobre essa luta de vocês, que eu imagino que seja uma luta, quando é necessário quebrar paradigmas, capacitar e desmistificar alguns aspectos, é sempre muito mais complexo, né? Legal. E principalmente vocês que trazem um modelo que, cara, ele gera redução de custos, ele aumenta a velocidade, aumenta a performance, mas em tese, ele também sugere ao incorporador uma descentralização desse incorporador, ou seja, eu estou adicionando um intermediário que vai fazer ali off-site, vai fazer numa fábrica, digamos assim, não, é uma fábrica. Perfeito. Vai trazer, digamos que para fora ali do controle próximo dele. Como é que vocês fazem para não digo convencer, mas para capacitá-lo? Eu acho que muito vai pelo skin in the game que você falou, né? Vocês se colocam dentro do negócio. Exato. Hoje, o que a gente percebe, assim, a nossa entrada, né, assim, na indústria imobiliária depende realmente disso. Tem uma relação muito próxima com o incorporador, entender as dores, que cada incorporador vai ter uma dor diferente, né? Muitas vezes é a questão do custo, muitas vezes pode ser o desenvolvimento de um produto diferenciado. Nós precisamos entender qual que é essa necessidade dele. E a partir daí, nós começamos a trabalhar desde o desenvolvimento do projeto, da viabilidade do empreendimento mesmo, entendendo onde ele quer chegar, quais são as margens que ele quer trabalhar, se é importante para ele realmente a redução de custo, até quando que é importante. Tem muitos casos que a gente consegue trabalhar bem acima dos requisitos de nome de desempenho, né? Então, entender essa dor, obviamente, de cada um dos incorporadores é fundamental. E são empresas totalmente diferentes, com características, de fato, bem diferentes. A partir daí, nós vamos começando a trabalhar com esse incorporador, com esse construtor, num nível de detalhe mesmo, assim, dos projetos, né, como um todo, analisando a estrutura de canteiro que ele precisa, verificar, por exemplo, pode ser que ele tenha um projeto de expansão, ele queira atua numa determinada região e quer expandir para outros estados, por exemplo. Com a nossa tecnologia, né, com a parceria conosco, ele consegue, sem ter uma estrutura naquelas localidades, né, consegue levar, assim, atender aquele mercado, né? Atender aquele mercado praticamente com pouquíssima estrutura, né? Lá, né? A Tec Verde vai, executa muito rápido, né? Hoje, os nossos prédios assim, de 4 andares que a gente tem feito em 6 dias, 7 dias o processo de montagem. A casa, 1h30, 2 horas, né? Então, é muito rápido e a gente consegue alocar exatamente a nossa produção ali naquele período e rapidamente desmobilizar, né? Então, são fatores que a gente consegue, dependendo do cliente, conseguir adequar esse espaço de canteiro, né? A outra questão também é a própria gestão administrativa, digamos assim, a estrutura, né? Com a mesma estrutura hoje disponível na incorporadora, ele pode atender muito mais obras. Então, com a mesma equipe de engenharia, com a mesma equipe de arquitetura, e a gente disponibiliza todo o nosso know-how, né, nesse segmento, para poder com que ele consiga ter uma escala também nos seus negócios, né? Muito incorporador acaba fazendo 1 obra, 2 obras, e conosco poderia fazer mais, né? E muitas vezes não precisa nem mudar digamos assim, ela pode ter até uma outra tecnologia e utilizar o nosso sistema, muitas vezes num projeto de expansão, num projeto de até regional mesmo, de fortalecimento do seu negócio, né? Porque, de fato, com outras tecnologias, você acaba tendo muito mais estrutura necessária para poder desenvolver suas atividades. Então, aí que a gente consegue realmente ter uma estrutura bem menor por parte do incorporador. Tem incorporadores que têm estruturas extremamente enxutas, inclusive, e usa a parte de engenharia, né, que, nossa, a gente tem muito investimento em pesquisa, inovação e tecnologia, desenvolvimento de produto mesmo, de processos, né, em prol do incorporador. Então, nós funcionamos como a gente chama de uma tecnologia plug and play, digamos assim, né, é uma ferramenta, digamos assim, uma empresa, uma parceira que possa ser útil, né, por parte do loteador, do incorporador, para desenvolver o seu negócio
e principalmente uma empresa que está buscando sempre estar atualizada. Para nós é fundamental ter um nível de atualização tecnológica sempre no mais alto nível, né? Como você bem sabe, a gente teve recentemente aí dois players, né, que é a Arauco e a Etex, né? A Arauco é uma empresa chilena, um dos maiores reflorescadores do mundo, e a Etex, que é a dona da Gypsum, da Eternit, que são agora acionistas, né, majoritários da Tecverde. Com isso, a gente está conseguindo hoje, em nível internacional, ter parceiros, né, muito mais parceiros do que a gente vinha até então, né? A Tecverde começando ali como startup, como Construtec, e hoje sendo um player assim, rodando, né, com outros parceiros em termos de pesquisa, de tecnologia, de inovação, também com outras empresas no mesmo patamar tecnológico. Então, tudo isso está à disposição, digamos assim, do incorporador, do construtor, para que ele consiga se manter atualizado, né? E em termos de tecnologia, né? Espetacular. Contar com esse tipo de know-how é primordial. E você falou um pouquinho sobre o auxílio que vocês conseguem dar aos incorporadores em caso de expansão, caso queiram aumentar a sua capacidade regional. E aí me vem à mente a questão de logística. Vocês atuam em range nacional? E se atuam, como é que fica a questão de custos, entendendo a logística, a dimensão continental do país? Perfeito. Nós já atendemos 9 estados, né? Então, a gente atende todos os estados do Sul, aqui do Sudeste, e recentemente concluímos uma obra na divisa praticamente com o Amazonas, né? Que é lá em Aripuanã, no Mato Grosso. É um desafio enorme para nós, mas temos condições. É lógico que nós somos muito competitivos, assim, com uns 1.000 quilômetros, a gente consegue fechar bem essa conta, né? Mais do que isso, a gente tem que fazer um estudo, obviamente, porque todo o nosso processo ele é feito off-site e você tem que fazer o deslocamento dele via caminhão, né? Chegar com os painéis para fazer a montagem em obra. Mas atendemos o Brasil todo, né? É lógico que tem essa questão do desafio de custo, a gente precisa trabalhar, muitas vezes a representatividade da questão logística pode impactar muito, né? Mas depende muito do segmento, do produto, né? Com o qual o incorporador, o loteador, enfim, pretende atingir o seu produto. Mas hoje nós temos total condição. Já fizemos obras no Rio de Janeiro, no Mato Grosso do Sul. Isso não é um dificultador para nós, né? O que precisa realmente é fazer toda uma engenharia logística, a gente estudar muito bem, né? Ver alternativas, ver formas, ver parcerias para poder ser competitivo, digamos assim, né? Mas temos condição, sim, de atendimento. E quem sabe em breve aí teremos novas fábricas, né? A gente imagina que sim. Né? Imagino que é possível que teremos novas fábricas. A demanda tem sido muito grande, né? Pela construção industrializada. É algo que está no nosso radar, sim. Né? Fazer uma segunda, talvez uma terceira fábrica. Maravilha. Eu, quando conheci a Tecverde, há um bom tempo atrás, me corrija se eu estiver enganado, vocês tinham um foco maior ali em médio e alto padrão, depois vocês começaram a atuar fortemente ali no médio e baixo padrão, na Minha Casa Minha Vida, digamos assim, moradias populares, e agora vocês lançaram uma solução para loteamentos. Perfeito. Fala um pouquinho sobre essa transição e o que vocês estão propondo para o mercado de loteamentos. Bem interessante. No começo, Lucas, a gente... quando trouxe a tecnologia, o próprio Caio, né, os acionistas, o Lucas, o Pedro, quando a gente trouxe a tecnologia, a gente tinha aquele risco, digamos assim, de atrelar a tecnologia a um padrão econômico, né? E eles optaram, ali no início das suas primeiras obras, a trabalhar com médio e alto padrão. Então, são casas de 1,5 milhão, de 2 milhões, enfim, casas de altíssimo padrão, muito bem localizadas aqui no estado do Paraná. Então, esse foi um início da jornada. Então foi até 2014, 2015 nós mudamos e vimos que precisávamos da escala para o negócio, para que a gente pudesse realmente implementar tanto a parte de produto, de processo, melhorias que a gente estava enxergando ali no dia a dia. Nesse período houve uma entrada de 2 fundos, né, que ajudaram a dar essa escalabilidade no negócio, um fundo internacional e um outro fundo aqui nacional. E aí nós começamos a entrar no segmento econômico, ainda atuando num perfil médio, mas com uma escala muito grande de atendimento no segmento econômico, Minha Casa Minha Vida. Aí começamos a atender MRV, players aqui também aqui da região sul, né, no segmento econômico. Aí nós conseguimos realmente levar assim, os ganhos bem significativos, tanto de produção hoje em fábrica, então a gente consegue fazer hoje 10 unidades, 12 unidades por dia em fábrica,
quanto de processo também, como eu comentei há pouco, essa velocidade com relação ao canteiro em si. Há uns 2 anos, nós começamos a estudar assim, como que a gente poderia ajudar o loteador, né? Então, a gente sabe que as dores do loteador são complicadas com relação a funding, com relação, eles acabam expondo muito o recurso dele para poder viabilizar o seu negócio. E a partir daí foi desenvolvida uma solução que nós denominamos de Tech Home, onde a gente trabalha com 4 frentes para o loteador, aquele loteador que tem o seu loteamento performado, concluído, mas que tem o desafio da ocupação dele e de valorização, obviamente, do seu empreendimento. Então, nós trabalhamos em 4 frentes com ele, são 4 soluções, né? Ou então que ele precisa realmente de algum capital para poder até desenvolver outros negócios. E aí fomos buscar um parceiro, que é a Homeland. Esse parceiro tem um recurso bem significativo de um fundo, que é a Gera Capital, onde nós conseguimos atender a carteira do cliente, né? Aquele cliente que o cliente que comprou da loteadora, refinanciando o terreno com a possibilidade de ter uma casa, né? Então, a gente quita, digamos, a operação com o loteador e nós rapidamente construímos. Esse imóvel fica em garantia para o fundo, né? E em 90 dias o cliente está lá já morando na casa, na sua própria casa, né? Então, esse ciclo a gente conseguiu antecipar muito rapidamente. Então, é uma primeira solução que a gente conseguiu atender para o loteador. A segunda, obviamente, é construir junto com o loteador. Então, ele pode entrar com o terreno e nós entramos numa parceria, desenvolvemos uma parceria em conjunto com o loteador, oferecendo, né, essa possibilidade do cliente também ter a casa. Ele pode continuar ofertando o seu terreno sem nada, né, digamos assim, sem edificação, mas em paralelo também oferecer para o seu cliente essa possibilidade, né, de construir e oferecer um produto diferenciado de qualidade para o cliente dele. E dependendo do caso, a gente consegue também comprar tanto a carteira quanto o estoque. Algo que a gente precisa avaliar, obviamente, né? Porque aí o fundo também tem essa possibilidade de tanto construir para locação, enfim, vai depender muito da localidade, né? O nosso foco tem sido para São Paulo, apesar de a gente ter atuado em algumas outras regiões também, mas o foco muito grande de São Paulo tem uma demanda enorme, né, por esse tipo de serviço. Então, e nós já percebemos assim essa receptividade por parte dos loteadores com relação a esse tipo de produto, né? Eles têm uma solução financeira atrelada ao negócio, né? A gente está muito satisfeito, assim, tem a Alphaville, tem a Soma, que a gente está trabalhando agora, né? Uma série de loteadores que a gente tem abordado com essa possibilidade de ter essa solução aí muito bacana, assim, pro loteador, assim, que a gente sabe da dificuldade, né, de funding, de recursos para poder tocar essas operações, né? Muito então, bom. Vieram para ser um baita no problema. O loteador a gente vê, assim, porque como a gente trabalha muito com o incorporador, vê que essa possibilidade de recursos aí, ela existe de diversos fundos, né? Fundos imobiliários ou até de caixa econômica, de agentes privados, de uma forma geral, né? Mas o loteador realmente ficava muito desassistido, digamos assim, né, pelo mercado. Então, a gente consegue atender uma dor dele bem significativa e consegue, obviamente, ajudá-lo a performar e desenvolver os seus negócios, né? E é uma grande solução para o consumidor em si, né, para o morador, porque, poxa, você vai comprar um loteamento, a maioria das pessoas que compram um loteamento ou estão alugando um apartamento e provavelmente vão ter uma dificuldade muito grande em fazer a construção dessa moradia para que possam fazer essa transição. Então, eu acho que é um produto ímpar. Perfeito. A grande dificuldade que nós percebemos justamente essa, né? O cliente comprava o loteamento, o lote no terreno, e aí ele não tinha recurso, ele não conseguia ter reservas para poder adquirir o seu imóvel, né? Ele ia ficar anos ali, né, pagando essa parcela, ou ele talvez tendo um upgrade, digamos, do seu negócio, ou de carreira, para poder aí sim tentar partir para ter a sua casa própria, né? Então tem essa possibilidade. E outra questão também, eu esqueci de comentar, que é a possibilidade que a gente tem de fazer um leasing, né? Entre aspas, um leasing, né? Durante um período, porque obviamente é preciso ter uma entrada, né, para fazer essa operação, né, por parte do cliente final, ele consegue morar durante um período de uns 3 anos, pagando um valor, um plus ali, e tendo a opção de compra no final. Então, ele utiliza a casa naquele período dos 3 anos, né? E no final tendo a opção de compra, ou, enfim, tem essa opção lá no final também de fazer essa aquisição, né? Então, é mais algo que a gente está modelando, assim, essas soluções que a gente tem são soluções já prontas, né? Mas a gente está totalmente aberto também para construir novas possibilidades, né,
com parceiros, com os loteadores, né? A ideia é essa, né? De a gente poder desenvolver em conjunto e evoluir o mercado, né? A gente poder dar a nossa contribuição, né, para esse processo como um todo. Bom, tenho certeza, então, que nos próximos anos vão diminuir bastante, vamos deixar de ver o que a gente chama de loteamento fantasma, né? Onde são todos vendidos, mas não tem uma construção. Interessante isso, né, Lucas? Assim, a gente vê, tem loteamentos aí de 20 anos, 15 anos, totalmente sem casa, sem nada, né? Porque aí ele fica, né, amarrado, né? Aquele, né, o cliente ali com o loteador lá e o negócio em si do loteador, às vezes está até performou, digamos, fez a venda, mas isso é muito comum. No Brasil todo a gente tem percebido e eu acho que tem essa possibilidade de a gente contribuir muito com a valorização do terreno também, né? Porque às vezes o lote fica lá no mesmo patamar e aí você tendo a possibilidade de ocupá-lo, né, digamos, com boas edificações, de aumentar esse valor também do imóvel, né? Isso a gente tem percebido no Brasil todo, né? Assim, loteamentos de 15, 20 anos, muitas vezes, totalmente vazios, né? Uma série de... Pode complementar. Não, é perfeito. Você tocou num ponto... É isso mesmo. O ponto que você tocou, ele é bem isso. A gente tem hoje uma série de loteamentos no Brasil todo, né, com vazios, né? Você tem lá 10%, às vezes 15% de ocupação, né? E, Edivaldo, me fala um pouquinho, eu acho que já para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui, que eu particularmente gostei bastante. O Caio já deve estar lá no palco, eu acho que até me empolguei aqui, a gente ultrapassou um pouquinho do tempo, mas é bom porque esse bate-papo ele vai ficar gravado, ele vai para a nossa plataforma Smart Display, o Netflix do mercado imobiliário. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a TecVerde num debate mais leve, vai poder ter essa oportunidade. Finalizando, Edivaldo, queria fazer uma pergunta sobre a pandemia, né, sobre o isolamento social, coronavírus, e como ele impactou, seja positivo ou negativamente, a TecVerde. Porque o mercado imobiliário, além de ter se demonstrado um pouquinho mais resiliente, muito mais resiliente do que nós mesmos, players do mercado, imaginávamos alguns meses atrás, vocês têm dois fatores positivos muito grandes, né? Número um, com a crise vem a necessidade de maior performance. Isso é óbvio. Perfeito. E número dois, com esse novo produto de vocês, eu acho que há a possibilidade de vocês surfarem um pouquinho dessa fome de êxodo urbano que está ocorrendo. Perfeito. Então, a minha pergunta, em resumo, é: como impactou positivamente ou negativamente a TecVerde? Foi bem importante isso. Realmente, no começo, para nós, havia uma incógnita, né? Como que seria tudo isso, né? Como que o mercado ia responder, né? No primeiro mês, a gente percebeu assim, que o mercado como um todo ficou preocupado, né, com relação a como que seria, né, com relação aos lançamentos, né? Então, o primeiro mês foi um mês bastante crítico. E nesse ponto, foi aí que nós realmente mostramos assim a possibilidade de desenvolver os projetos em parceria com os nossos clientes, né? Tá ao lado deles, seja para desenvolver novos produtos, para ajudá-lo, né, até na questão de um negócio que não é nosso, né, que é a parte de vendas. Então, a gente desenvolveu muito conteúdo, né, e não abandonamos nossos clientes, né? Então, nós ficamos esse período todo, né, com os nossos clientes, dando suporte com relação a vendas, com relação a novas modelagens, muitas vezes, de negócio, né? E sempre com aquela visão positiva, né? A gente poder utilizar a tecnologia, no nosso caso, fazer obras mais rápidas, né? Porque a gente sabe que isso é um processo, a gente está vivendo um processo que daqui a pouco, como diz, abre a porteira e vai ser uma enxurrada, né? Porque a demanda ela continua existindo com relação à demanda habitacional. E no nosso caso, com a tecnologia, nós conseguimos agregar realmente com obras mais rápidas e atrelado a muita coisa positiva que o mercado também trouxe. A própria Caixa Econômica, né, trouxe uma série de facilidades, né, para o nosso, que casam totalmente com a tecnologia, com a solução que a TecVerde tem. E não adianta muitas vezes você construir rápido, mas você não vender, né? E aí tem essa possibilidade agora que a Caixa trouxe, né, tanto de menos volume, por exemplo, para início do empreendimento, uma série de flexibilizações com relação à parte do incorporador, do construtor, que é atrelado com o nosso negócio. A gente consegue fazer obras mais rápidas, ele sai logo daquele, até para gerar caixa, né, e partir para um outro empreendimento, né? Então, a gente vê isso de forma muito positiva. Por outro lado, nós, assim, enquanto TecVerde também, acabamos desenvolvendo uma nova solução, né? A gente acabou construindo os hospitais, você deve ter acompanhado, né, Lucas? Fizemos 5, a gente nunca tinha feito hospital, né? Ainda mais em construção modular, né? E aí, com a Brasil Cubo, fizemos 5 hospitais, assim, muito rapidamente nesse período aí, hospitais de
em 30 dias, 33 dias, né? Então, a gente está sendo muito fortalecido, conseguimos manter o nosso time, que era muito importante, né, para nós, manter uma equipe técnica altamente qualificada e estar ao lado do incorporador. Então, agora, passando por esse processo que a gente já viu, aí o Marcelo até trouxe hoje os dados, né, de mercado, a gente chamou de efeito mola, né? Que é nesse período aí estar junto com o incorporador, com o construtor, ajudando na parte de inteligência, de desenvolvimento de produto, e rapidamente a gente poder atender com essas obras, assim, né? Muito, muito rápido. A gente sabe de uma série de desafios que existem, né? Que não dependem, obviamente, só de tecnologia, que é a questão de facilidade a parte burocrática mesmo, né? Mas por tudo isso a gente consegue estar fazendo nesse período, né? Com uma maior ou menor dificuldade, mas ajudando o incorporador, os construtores a rapidamente reposicionar e gerar em caixa, né? E saírem muito mais fortes. Assim, e o mercado, a indústria imobiliária, a indústria da construção civil, ela se mostrou muito resiliente nesse período, né? Foi muito interessante ver, assim, tanto a performance de vendas, quanto com relação aos lançamentos também. Às vezes atrasou um pouco mais, um pouco menos, enfim, o lançamento, mas as empresas estão aí, estão fortes, e a gente tem muito orgulho, assim, estar dentro de uma indústria que reagiu muito satisfatoriamente com relação a tudo isso que está acontecendo, né? Maravilha, Edivaldo. A gente só tem a parabenizar você, o Caio, o pessoal da Tec Verde. A gente tem acompanhado de perto. Para a gente também é um motivo de muito orgulho acompanhar essa caminhada de vocês aí ao lado de vocês, bem próximo. Eu imagino a pressão que não tenha sido construir esses hospitais. É verdade. Então, uma coisa é construir um hospital, outra coisa é como um business. Outra coisa é, no meio de uma pandemia, fazer um hospital em 30 dias, com toda essa pressão social e a pressão que imagino que vocês mesmos deveriam ter internamente. Eu acho que é um baita de um case de sucesso. É verdade, a gente está muito orgulhoso, assim, de tudo que o time fez, né? Em termos de entrega, em termos de posicionamento, até da nossa presença, até digital mesmo, né? Além do trabalho em si, a presença nossa nesse período, né? Tem muitas empresas que realmente acabam sumindo assim, nesse período, e nós aceitamos o desafio, né? De fazer esses hospitais muito rapidamente, com uma qualidade altíssima, né? A gente fez o Boimirim em São Paulo, aqui em Porto Alegre também, em várias regiões, inclusive em Rondônia, né? Junto lá com a Brasil Cubo, né? A gente tem muito orgulho assim, do time. E eu acho que ficou realmente um legado muito bacana, assim, da nossa parte, né? De poder ter contribuído nesse período, né? Então, de poder, de alguma forma, realmente ter contribuído com engenharia mesmo, né? Em produtos, assim, fantásticos, né? Assim, em termos de performance, e com esse desafio da velocidade. A gente teve que trabalhar 3 turnos, né? A equipe, em nenhum momento, não teve nenhuma restrição por parte do nosso time com relação ao desenvolvimento dos projetos, né? A gente mostrou, assim, que a gente tem uma engenharia no Brasil de qualidade e que não deixa de ver em nada assim para outros setores. E com relação a Smartus, vocês são grandes parceiros nossos, a gente tem há muitos anos já trabalhado em conjunto, faz um trabalho fantástico assim de disseminação de conhecimento, né? E sim, vamos continuar firmes aí, né? Com certeza, com certeza. Edivaldo, eu te agradeço imensamente por compartilhar a tua experiência e insights aqui conosco e com a nossa audiência. Quem estiver nos assistindo, pode entrar em contato com o Edivaldo através da exposição aqui no lounge da Tec Verde aqui embaixo, ou entrar em contato diretamente com na aba direita, do lado direito, pessoas, e encontrar o Edivaldo. Quem estiver nos assistindo através do nosso canal Smartus Play e quiser contactar o Edivaldo, a Tec Verde, basta enviar um e-mail para a gente, um e-mail chamado referências@smartus.com.br, e para nós da Smartus vai ser um prazer conectá-los. Gente, Edivaldo, muito obrigado novamente. E para quem estiver nos assistindo, muito obrigado também. Aproveita o restante do evento. Eu que agradeço, hein? Um ótimo evento, finalzinho do evento. Temos o Caio, temos o Buzarello hoje aí, né? Com certeza. Muita qualidade. Legal. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Um abração.